Ó, a informação de agora é uma informação que deixou muita gente assustado ontem pela manhã. Os moradores lá do edifício Maria Tereza, aqui no centro de Maringá, eles ficaram muito assustados depois de escutarem um estrondo. Esse estrondo vem seguido aí de um tremor no prédio que tem 15 andares. Vou tentar localizar você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá. É aquele prédio ali exatamente que fica na esquina entre as avenidas, ai meu Deus, 15 de novembro Getúlio Vargas e 15 de novembro, que dá ali ao acesso, aquele acesso da Praça Renato Celidônio, praticamente em frente à Prefeitura Municipal aqui de Maringá. Então vamos lá, vamos para a informação. Ó, um estrondo, os moradores ouviram, veio seguido de um tremor, tudo possivelmente por conta de uma viga de concreto que estava passando por reformas e não suportou e cedeu. A reforma, ela estava acontecendo, segundo os bombeiros, justamente por conta de que ela já apresentava fissuras e oxidação na ferragem. Essa coluna é uma das colunas de sustentação do prédio, certo? Então, um ponto nevrálgico ali de toda a sustentação do prédio. O Corpo de Bombeiros, ele atendeu essa ocorrência por volta das 11h30 da manhã e os moradores de 90 apartamentos foram retirados de suas casas. A Prefeitura de Maringá emitiu uma nota sobre isso. A nota da Prefeitura de Maringá eu vou ler na íntegra para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá. A Defesa Civil de Maringá realizou uma vistoria técnica no local na manhã desta segunda-feira e determinou que a empresa responsável pela reforma contrate imediatamente uma empresa especializada em danos estruturais de edifícios. A empresa especializada deverá fazer uma análise técnica e detalhada da estrutura e apresentar um laudo sobre as condições do prédio. Enquanto isso, por segurança, o edifício seguirá interditado. A Defesa Civil monitora a situação. As equipes da Guarda Civil Municipal e da Secretaria de Mobilidade atuam no bloqueio ali das avenidas Getúlio Vargas, no trecho entre a Avenida 15 de Novembro e a Rua Nelves Martins, e da Avenida 15 de Novembro no trecho entre a Avenida Getúlio Vargas e Duque de Caxias. Então, o entorno ali do prédio também, as vias também estão interditadas. Eu vou repetir para você, ó, interditadas ali nas proximidades da Avenida Getúlio Vargas e da Avenida 15 de Novembro. A Guarda Civil e a Secretaria de Mobilidade Urbana estão fazendo o patrulhamento na região. O CREA informou que em janeiro deste ano realizou uma fiscalização no condomínio para avaliar a manutenção regular do edifício. No entanto, a reforma interna que causou o acidente não foi comunicada ao Conselho, nem houve denúncias sobre possíveis riscos. Uma consulta na base de dados identificou uma anotação de responsabilidade técnica registrada em 2024, mas sem relação direta com a obra que levou ao colapso. Após as investigações foram encontrados responsáveis técnicos, tanto pela reforma quanto pela intervenção emergencial, que busca evitar danos maiores e garantir a segurança da estrutura. Diante da gravidade do caso, o CREA tomou medidas imediatas, oficiando aí a gestão do condomínio e entrando em contato também com os profissionais responsáveis. O Conselho reforma seu compromisso com a segurança das edificações e a necessidade da atuação de profissionais habilitados em obras e reformas. O CREA seguirá acompanhando o caso e colaborando com as autoridades para esclarecer os fatos e garantir a devida responsabilização. E aí a Defesa Civil, como eu falei já anteriormente, fez todas as notificações também, deu 24 horas para que apresente um comunicado aí sobre tudo que estava sendo feito e o que aconteceu naquela reforma interna. Essa é uma das regras aí, tem que avisar a prefeitura para esse tipo de reforma interna, avisar a Defesa Civil e a prefeitura. Uma situação bastante inusitada, Ângelo, no centro da cidade. O que fica agora? Uma expectativa dos moradores de retorno ou não às suas casas, o tamanho da segurança que vai ter ou não nesse prédio, se o tipo de reforma que vai ser feita vai garantir que toda a estrutura fique de pé, com segurança, e aí fica essa incerteza exatamente ali num ponto absolutamente central da cidade. Pois é, e é um prédio emblemático, foi o segundo ou terceiro prédio, acho que foi o segundo prédio residencial de Maringá a ser construído. Primeiro foi o edifício Maringá, depois foi Maria Tereza. Aí você tem os comerciais, que é o Evan Ludwig e o Três Marias, né?
Ali morou gente como o saudoso Álvaro Fernandes. Estive lá na época em que o Zé Cláudio estava doente. Ali era um QG até estratégico, uma sala ali que foi alugada, um apartamento, porque ficava em frente à prefeitura, fica em frente à prefeitura. Então facilitava para muita coisa. É realmente um prédio que tem história na cidade. Agora, eu fico meio assim, na hora, ontem só explicar, ontem meu site deu problema, graças ao Guilherme, o Tutinha, que conseguiu voltar ao normal à tarde. Então eu recebi as primeiras fotos assim que o pessoal desceu do prédio. Então o que acontece? Ali a maioria é de idosos, o prédio é antigo, a maioria são pessoas idosas. E esse pessoal sabe como é que é, né? Muita gente não quis sair, ficou ali com medo, querendo voltar. Mas aí me lembrei, em princípio, falei, não, um prédio tortou, porque o pessoal disse que ouviu queda, né? Houve o estrondo e em seguida ele baixou lá alguns centímetros ou milímetros. Então se fica aquela coisa. Mas aí eu lembrei que Maringá já teve uma empresa, acho que tem ainda, especializada nesse tipo de coisa, na recuperação de estrutura de prédio. Inclusive um prédio muito famoso, não vou citar o nome aqui, mas é aqui no centro, que estava torto. Foi a história da cidade inteira, aquele prédio está torto, até brincava, é porque o último dono lá, o dono que ficava na cobertura, tinha muito ouro, era o peso do ouro, foi a brincadeira que fizeram. Mas nada, era um problema com o elevador, até onde eu sei. E esse prédio foi recuperado, assim como outros ali nas proximidades. Então, me parece que a questão da apuração da responsabilidade vai ser fundamental para a recuperação do local. E tomara que ele consiga se recuperar sem problemas. Ele faz parte da história de Maringá. Você, quando morava na região, no meu caso, que eu morei em Paranacite, Cruzeiro do Oeste, Rondon, você de longe via 3 ou 4 prédios. Um deles era o Maria Tereza, né? Então, é de se lamentar o fato ocorrido. Para mim, não posso fazer julgamento antecipado, mas ficou claro ali, né, que houve tratado errado. Ontem circulou muito um vídeo que falava um palavrão, que o pessoal fez coisa errada ali. Né? Então, aparentemente, alguém teve responsabilidade. Que isso seja devidamente corrigido, porque a região central tem outros prédios tão antigos quanto. Né? Na época, quando houve o boom imobiliário de Maringá, ali construiu toda a avenida ali é cercada de prédios, né? Alguns residenciais, outros comerciais. Você está lembrado que ali próximo desse prédio, 2 ou 3 imóveis adiante, na mesma avenida, na Getúlio, né? Getúlio? Uhum. Teve que ser demolido por conta do estouro de um cano ali e ele cedeu, lembra? Logo adiante ali. Mais adiante, alguns anos atrás. Então, assim... Às vezes a questão do solo, mas tudo isso passa por coisa técnica. Eu, infelizmente, não li a nota do CREA. Através da imagem, né, que foi postada ali, dá a impressão que realmente foi porque foi mexido ali na questão estrutural mesmo. Ali a foto que circulou no vídeo mostra que houve um abaulamento, né? Exato. Virou ali. Eu, sei lá, dei a impressão que alguém bateu com uma reta ali, achando que aquilo não era um pilar, alguma coisa assim. Porque o prédio estava para alugar desde junho ou julho do ano passado. E graças a Deus... Você fala da reforma que estava acontecendo na loja, no térreo. Isso, onde era a fonte do livro. Onde era o sebo. Exatamente, onde era o sebo. Mas a informação do Corpo de Bombeiros é que a coluna já estava com fissuras, e aí aparentando já a oxidação nas ferragens. E essa reforma seria já... para a resolução do problema. Ela foi feita dentro do prazo solicitado pelo bombeiro? Porque se o CREA não tinha informação de coisa, estranho isso. Então. Né? O bombeiro sabia que tinha um problema. O CREA não sabia? O condomínio não avisou? Não sei. Olha lá, já estamos mostrando as imagens. Olha só, é impressionante você pensar que uma viga dessa sustenta um prédio inteiro. Às vezes as pessoas também não têm essa noção. Mas várias, não, sim, eu sei que são várias, né? Ela faz parte do cálculo da sustentação. Óbvio. Quem frequentou o sebo chamava-se Fonte do Livro, o sebo do Robes, da banca do Robes. Fui muito lá. Que mudou-se agora para Getúlio Vargas. A pessoa que entrava ali, pela quantidade de material, disco, livro, sentia que realmente tinha esse incômodo dessa coluna. No meio, né? No meio. Ela quebrava o sebo, né? Então, não sei para quem foi alugado, o que ia ser feito agora, mas dá dó de ver um prédio que tem história, mas tomara que passe pela reforma certinha, que aconteça tudo certinho
e que no final se puna, principalmente se houver responsabilidade. Regiane? Sim, e não é hora de fazer economia agora na recuperação dessa empresa. Imagino que deva ser caríssimo, né? Mas é morada de 90 pessoas. Eu fiquei impressionada, 90 inclusive. 90 famílias, né? 90 famílias, exatamente, né? Fiquei impressionada com a quantidade de apartamentos ali, não sabia. Apesar de passar a circular por ali, sempre não sabia que eram tantas pessoas. E eu sempre tive medo desse tipo de reforma, inclusive em andares superiores também, que também abala, né? Eu não posso chamar de irresponsabilidade ou talvez falta de conhecimento em relação à parte estrutural. Você vai retirar uma viga, às vezes do 15º andar de um apartamento, e ele abala a estrutura como um todo. Já houve, infelizmente, registros, não aqui em Maringá, mas de cair metade do prédio justamente por essa situação. Então, as pessoas se empolgam, querem aumentar os ambientes, né, e acabam transformando tudo numa grande tragédia. Eu lembrei do prédio que teve uma varanda que caiu aqui, lembra? Sim, eu fui lá à noite. Fui o primeiro a aparecer, o Adriano Gato que me ligou. Caíram todas as... Excesso de peso. Foi lá na Zona 7. Aquilo me assustou. Excesso de peso. E eu achei que nunca fossem recuperar. E foi recuperado. Então tem solução, não dá para ter economia nessa questão, né? Um bom engenheiro com certeza fará uma análise, já deve estar fazendo, imagino eu, para resolver esse problema. E essas mais de 90 apartamentos, né, as pessoas possam retornar à sua casa em segurança. Quem, Rafael? Pois bem, na parte da estrutura e às vezes da estética externa, né, do acabamento do prédio, geralmente não se mexe, ou pelo menos o próprio condomínio, né, estipula a não mexer. Estrutura nem se fala, né? Imagina, você querer mexer numa coluna que está atrapalhando. Não estou falando que esse seja o caso específico, mas... Sim, o que acontece? Se fosse contar quantas vezes, né, a comerciante que gostaria de tirar um pilar que está incomodando bem no meio da sala, é óbvio que eles querem tirar. Mas realmente, me parece, por mais que tenha ali a possibilidade e a informação de que eles já queriam resolver certo problema, vamos investigar, né? E o que chama muita atenção são os moradores. Onde estão os moradores, né? Quem que está dando suporte? Será que os moradores tinham ou era obrigado a ter os seguros residenciais que podem, inclusive, possibilitar eles a estarem num hotel hoje, o seguro paga? O condomínio está pagando quem foi para o hotel. Ah, né? Que ótimo. Então, assim, porque geralmente, pelo menos quando alugo casa, tem que ter um seguro residencial de forma obrigatória, né? Justamente para ter esse tipo de situação, caso aconteça incêndio ou qualquer outra coisa, para você, pelo menos, não ficar aí na rua. Mas, claro, eu tenho certeza que a maioria das pessoas ali moram na sua própria residência. Então, é claro que você sente um desconforto em não querer deixar o seu espaço. Coisas. Óbvio. Você saiu com a roupa do corpo, talvez Exato, às vezes mais, chegou de supetão lá e falou assim, tem que sair. E aí mas o relato que está na capa do jornal hoje fala justamente disso, que os moradores começaram a ficar desesperados e bater em todas as portas e tem que sair. Aí tem um relato emocionado que o homem pega ele, chama a esposa e pega os gatos e sai com nada, sai com os gatos de dentro de casa. Isso, é salvar o corpo, né? Chama muita atenção aí, é claro. Mas esse edifício foi construído aqui na década de 70? 60. Então, 65 anos, então, tem um edifício. Óbvio que a gente tem que perceber e entender a validade dos prédios e, enfim, né, a validade no sentido de estrutura, fazer as reformas periódicas, porque tudo muda, não adianta. O chão acaba cedendo, tem ali toda essa validade dentro da engenharia. Então, é claro, tem que se investigar o que efetivamente aconteceu, porque imagina, para não acontecer o pior, né, Paulo? Fernando Tupan, você chegou a ter contato, leu a notícia, viu as imagens, Tupan? Paulo Caetano, quando eu vi a imagem assim, me deu até um arrepio, Paulo Caetano. Assim, o título já mostrava ali. Eu cheguei até a pensar, será que foi terremoto em Maringá? Mas aí depois, lendo a matéria, eu vi que não era fácil. Mas eu não sou um perito em engenharia, Paulo Caetano. Eu não tive nenhum problema ligado pensando nisso, então eu vou falar bastante pouco, Paulo Caetano. O que eu me recordo, é interessante isso. A Maringá já teve episódios de ao menos um terremoto que eu me recordo, que tinha vindo do Chile. As placas tectônicas, e atingiu o edifício Rosa, ali na Avenida Brasil,
entre a Zé Bonifácio e a outra rua de baixo, só que sempre esqueço o nome, não tem jeito, eu não consigo guardar. Então, muita gente, no abalo, no barulho, com um certo tremor, imaginou que fosse um terremoto. Mas, graças a Deus, faz anos que Maringá não tem isso. O que você quer falar, Regiane? Não, mas eu acho que realmente foi um registro, né, de um pequeno abalo que teve ali. Ele pegou toda uma região, na região de São Paulo também. Então, foi uma linha que cruzou e o prédio também foi evacuado, mas foi só realmente por essa questão do dar uma balançadinha, as pessoas